Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui em um Sério Mas Nem Tanto podcast. E no nosso episódio de hoje, o episódio número 6, iremos falar sobre construção civil com ele. Ele que é engenheiro civil de formação há 8 anos e atua na área há 5 anos. Tem como negócio a empresa RDM, se eu falar errado aqui, você me corrige. RMD. RMD Engenharia e Construção e Bonato e Mattioli Engenharia, é isso mesmo? Isso mesmo. O nosso convidado de hoje é o engenheiro Ramon Mattioli. Muito bem-vindo, Ramon. Obrigado, Wesley. É um prazer estar aqui com você, meu amigo. Uma honra estar aqui representando minhas empresas e falando um pouco de negócio com você. Fala, pessoal. Antes de começar o nosso episódio de hoje, eu preciso te falar da empresa parceira do nosso podcast, a DW Produções. A DW Produções é uma produtora de conteúdo audiovisual que entrega aos seus clientes gravações de vídeo e de áudio de qualidade, seja ela para cursos, eventos, palestras e conteúdos pontuais para suas mídias sociais. Falando nisso, é ela quem está gravando esse episódio de hoje, em parceria com o Sério Mas Nem Tanto. Se você tiver interesse, chame a equipe da DW Produções escaneando esse QR Code acima. Sem mais delongas, bora lá para o nosso episódio de hoje. Isso aí. Ramon, e antes de começar, tá? Eu queria que você se apresentasse para a galera, da onde você veio, onde você mora, como é que foi a sua transição aí até esse Certo, momento de hoje. certo. Bom, eu sou natural de Conquista, morei em Conquista até meus 12 anos de idade e por volta de 2000, 12 anos, vixe, dá Pô, dois, esse é engenheiro, hein? Esse é mas engenheiro. peraí E dessas pior que contas eu aí. sou também. Enfim, com 12 anos eu mudei para Conceição por causa do meu pai. Ele saiu da empresa que ele trabalhava em 12 anos, você é Conquista. de 93, né? Não, 12 eu anos. tinha 12 anos, Então, em média, tem 2005, 19 anos que eu você saí de Conquista. e foi para Conceição. Fui para Conceição, exatamente. E lá eu fiquei até os meus 17, 18 anos. Aí eu passei no concurso do Correio. Então eu voltei para Conquista, que a vaga que tinha lá no concurso era para Conquista. Voltei para lá, fiquei mais 4 anos lá. E depois eu larguei Conquista e fui para Conceição, pedi uma transferência para lá e fiquei lá por mais 5 anos. Fiquei mais 5 anos lá no Correio, até que eu decidi largar o concurso para poder trabalhar na minha área de formação. Eu formei em 2016, continuei no Correio até 2019. Então, saí de lá para poder trabalhar na minha área, empreender, que era meu sonho, e minha vontade de seguir na área da construção da engenharia civil. Então, vamos lá, Ramon, eu quero saber mais desse processo, que você falou, né, que trabalhou como funcionário público. Mas primeiramente, por que engenharia civil? Por que que você escolheu essa carreira? Foi questão de referência? Na época, alguém te encaminhou esse curso para fazer? Você já gostava Uhum. desse assunto? Como é que foi esse início de carreira? Cara, no começo, eu acho que você vai lembrar que tem a Unib aberta, né? Aham, Na época, eu não sei se existe ainda, tinha a Unib aberta. Fui lá para conhecer os cursos e vi sobre engenharia da computação. certo. Então, falei assim: vai ser esse curso que eu vou fazer. Eu gosto muito de computador. E assim foi feito. Eu fiz uma inscrição para engenharia da computação. E comecei a estudar e tudo. Com 1 ano e meio de curso, eu cheguei numa matéria, se eu não me engano, era a primeira matéria específica que tinha da computação. E a professora chegou e já passou uma matéria de programação e não explicou nada pra gente como que deveria ser começada essa tarefa. E eu perguntei, professora, mas você não vai explicar nada pra gente, porque eu mesmo nunca tive contato. Eu falei, não, isso é uma tarefa básica de quem quer fazer programação. Não, então tá bom. Eu peguei, tchau, isso daqui não é pra mim. Saí, virei as costas, fui lá e tranquei meu curso de engenharia de computação, ainda tava no início do curso e transferi para engenharia civil, que era uma... Na verdade, eu fui perceber depois que era a minha primeira opção, conversando com a minha mãe, Aham. que desde pequeno eu fazia muito desenhos, gostava muito de plantas, essas coisas, mas eu não me lembrava disso. Ele, na hora, falou, vou transferir para engenharia civil, porque eu não gostava da parte elétrica, né, para fazer engenharia elétrica, e química, nem perto eu passava. Então eu falei, você vai ser engenharia civil. E no decorrer do curso eu fui me descobrindo que foi a melhor escolha que eu fiz, foi ter transferido. O meu avô, ele é pedreiro, era, Aham. né, agora já aposentado. E eu também estava no dia a dia de obra ali com ele. E no começo nunca passava na minha cabeça de fazer engenharia civil. Eu creio que muito também no dia da Unib aberta foi por questão das palestras que eu assisti relacionada à parte da engenharia da computação. Os palestrantes lá falavam de salários altíssimos do engenheiro de computação que eles ganhavam.
Então, na minha cabeça, eu iria formar, eu era novo, eu tinha aqui 17, 16 anos ali quando eu fui nessa primeira, 17 anos, né, nessa Unib aberta. Então eu falei, assim, nossa, eu formar e já tá ganhando isso, tô lindo, né? Só que eu não passava na minha cabeça que seria com anos e anos de Sim. profissão e olha lá, né? E consegui depois, comecei, transferi e hoje tô aqui. Satisfeito, muito feliz com o que eu planejei seguir agora. Show. E nesse processo de curso, né, que você estava fazendo curso, que nem você falou, você já trabalhava nos Correios. Eu Como trabalhava nos Correios, eu trabalhava e pagava minha faculdade. Ah, Exatamente, com show o de próprio bola. Foi Correio. concurso, né? Concurso público. Fiz Concurso. em 2011. Você ficou quanto tempo lá? Foi 9 anos. 9 anos. 9 anos. Aí você se formou e decidiu em Aí, desde quando eu me formei, eu falei assim, esse ano eu saio. E não Você saí. formou em 2018? É, peraí, a conta foi errada. Eu formei em 2016. Então não foram 9 anos. Foram 7 anos e meio de Correio. Certo. Aí eu saí em 2019. Dezembro de 2019. Eu entrei em Você formou em 2016. 2016 e Dezembro de e 2016, ficou no saí Correio em até dezembro de 2000. 2019. Eu tinha muito medo e muita questão assim. Nem é tanto medo. Eu tinha vontade de sair, mas eu ficava escutando muitas pessoas. Ah, você vai largar um concurso público para ir para engenharia. Porque hoje mesmo tem muitos colegas que formou comigo, a maioria não trabalha na área. Então, Sim, sim. você também é engenheiro de Sim. formação, né? Você sabe o quanto E que é não difícil trabalho na área. ser engenheiro eletricista, né? Você sabe o tanto que é difícil seguir na área da engenharia. Hoje, se você entra numa empresa, eles não pagam o que o engenheiro tem que ganhar. E se Sim. você. Isso para qualquer área da engenharia. Você fala, você vai largar um concurso público para trabalhar de engenheiro, uma coisa que vai ser incerta. Eu falo, não, é meu sonho, eu vou ir atrás e vou conseguir. E só que aí foi 2017, eu formei em dezembro de 2016, então foi 2017 todo, 2018 todo, sempre ensaiando de sair, até que chegou em 2019, eu me planejei realmente, todas as contas que eu tinha eu quitei, e Se dezembro de... planejou financeiramente falando. Exatamente, financeiramente, porque mentalmente, né, de vontade de sair já desde quando eu me formei mesmo, só que eu não me preparava 100% para tá saindo e conseguir me manter financeiramente durante um tempo, até a engenharia conseguir me Sim. dar retorno. Então, em 2019, eu já tinha quitado minhas coisas e tudo. A única conta que eu tinha ficado foi com o meu apartamento, que eu falei assim, eu vou dar jeito. Aí eu tinha também guardado um dinheiro e saí. E quando foi em janeiro que eu comecei realmente na engenharia, eu fiquei um bom período aí sem trabalho na área. Fui dando meu jeito, correndo atrás de tudo quanto é coisa. Eu começava a comprar produto na internet para vender. Fui estudando também dentro da área da engenharia, me aperfeiçoando mais. Até que surgiu uma oportunidade, eu agarrei e tô até hoje. E na época que você saiu, você já saiu, formando a sua empresa ou você trabalhou em algum outro lugar antes de abrir a sua Não, empresa? eu nem estágio eu cheguei a fazer. Uma das dificuldades que eu tive para iniciar na carreira de engenheiro foi questão de estágio, porque quando você tem um estágio, normalmente você já sai da empresa, Sim. da faculdade, contratado por aquela É, empresa, meio quando caminho você andado, meio né? caminho andado. E eu não fiz estágio. Meu estágio foi me arranjado porque eu estava no correio Sim. e eles não me liberaram para fazer estágio. E com a cabeça na época, de crescer dentro do correio, na época do estágio, eu falei assim: eu não vou sair agora que eu quero crescer dentro da empresa, até então. Só que depois eu fui vendo que eu não ia ter oportunidade de crescimento, eu fui ver como que funcionava a empresa realmente, que se você não tiver o que indica lá dentro, você não Sim. consegue nada. Eu até comentava bastante que dentro do correio, para você crescer na empresa, você tem que ser ruim de serviço, que eu era carteiro. Então eu entregava, fazia meu serviço corretamente. Então eles nunca me dar a oportunidade de crescer. Agora, aqueles que eram ruins, que não faziam o serviço direto, sempre teve oportunidade de crescimento. Porque eles tiravam da rua e passavam para serviço E interno. é uma coisa que provavelmente foi te desmotivando, né? Muito, E fez tanto, você exatamente. pegar. Tanto que foi chegando na parte do estágio em si, eu resolvi ficar aí um mês correndo atrás do meu estágio. Eu vinha para a obra aqui no Beraba, só que não era estágio. Eu vinha uma vez ou outra para poder assinar o meu Aham. estágio. Eu vim um dia, o engenheiro da obra assinava que eu permaneci, mas não foi realmente o estágio de eu ficar 6, 7 meses. Foi realmente o estágio obrigatório e com poucas horas, certo? Então, não considero o estágio mesmo. Tanto que a empresa foi uma obra pequena, de um prédio de 4 pavimentos, e o engenheiro de lá era até de Uberlândia. Uhum. E tinha o que arrumou para mim era um sócio dele de Conceição, simplesmente para poder assinar. Então, não Entendi. passei nada. Então, todo o decorrer da minha carreira aí foi eu correndo atrás mesmo para poder aprender, né, parte de gerenciamento de obra, porque na faculdade a gente não aprende nada. Eu trabalho muito com cálculo estrutural, também muito raso o que a gente vê na faculdade.
Então foi tudo correndo atrás mesmo, sozinho. Atrás de cursos, na prática do dia a dia de obra mesmo. Eu acho que não é nem questão de não aprender nada, é questão que a teoria é bem diferente Não, da com prática, né. certeza. Tipo assim, foi que nem eu, nessa mesma pegada, trabalhava durante todo o dia, pegava o busão pra Uhum. vir aqui pra Uberaba, ficava aqui até de madrugada e esse ciclo durante 5 anos. Então, assim, acaba que você não tem aquela pegada de estudar, estudar, estudar Exatamente. a parte teórica para sair meio que encaminhado ali da faculdade, né. Então, assim, tem que ser na luta mesmo da prática do dia a Tem que dia. ser. E nessa virada sua de sair dos Correios, muitas pessoas te apoiaram ou muitas pessoas não te apoiaram? Como é que foi essa Hum, sua virada de sair do Correio? Na verdade, como eu falei, ninguém me apoiava. Era tudo ao contrário. Ninguém não sai, não, é concurso público, era amigo. Questão de opinião de amigo, eu falo a verdade, eu nunca liguei muito. Porque cada um segue uma linha de raciocínio. Sim, Você mesmo, você tem sua linha de raciocínio, do jeito que você pensa, você vai me falar, às vezes não é a mesma minha. Então, como que eu vou seguir uma coisa sua? A gente pode trocar uma ideia se abrir minha cabeça, mas às vezes a minha opinião vai estar formada em relação àquilo que eu quero e vai ser difícil de mudar. Então, não tive apoio em relação à parte de amizade. O meu pai e minha mãe, mesmo na época, eles ficaram muito relutantes de não sair, para mim continuar, porque, como se diz, era concurso público, né? Ah, você tá garantido aí. Mas eu nunca quis ter essa garantia de serviço em relação a ser concursado. Eu sempre pensei em crescer profissionalmente e ampliar, sim, porque eu prefiro muito mais trabalhar até meia-noite para mim com e saber certeza. que eu tô crescendo, fazendo eu crescer, do que eu trabalhar até 5, 6 horas da tarde, conforme era, para trabalhar para uma empresa que eu não tinha reconhecimento. Isso é de qualquer. Eu costumo falar para meus irmãos mesmo, que hoje eles trabalham contratado, vai atrás de aprender coisa para vocês. Porque você vai estar trabalhando muito e fazendo seu serviço bem feito, que é sua obrigação, porque você é pago para isso. Mas você nunca vai crescer dessa maneira, porque você sempre vai ser funcionário. Agora, a partir do momento que você trabalha para você, que você faz o melhor para você mesmo dentro da sua empresa, você sempre vai crescer, você sempre vai ter reconhecimento. É isso aí. E hoje você tem, são 2 irmãos, né? Dois irmãos. E seu pai e sua mãe, eles empreendem também ou não? Não, então, um dos problemas que eu tive em relação a isso foi por isso. A minha mãe, ela é concursada pública. Uhum, Ela tem 2 cargos de professora, e meu pai trabalhou a vida inteira em escritório de usinas de cana-de-açúcar. certo. Então, sempre foi voltado para essa área. Então, eles sempre trabalharam de carteira assinada, minha mãe sempre concursada e meu pai sempre CLT. Então, falando para eles que eu vou sair, trabalhar por conta, sempre foi meio É que porque a pegada é outra, né? exatamente, dar um passo para trás, parece, na cabeça deles. Só que hoje eles estão super felizes, com tudo que tá acontecendo comigo, mas no começo para eles foi meio complicado isso aí. É porque é aquela, né, agora você tem o resultado, né, você tá mostrando pra eles que deu Exatamente, certo, né, que exato. tá dando certo. Porque no começo realmente só você que acredita em você, né. Isso. Ramon, agora partindo pra parte das suas empresas. Hoje você tem 2 empresas, né, vinculadas a você, a RMD Engenharia e Construção e a Bonato e Mattioli Engenharia, que foi uma empresa que você abriu recentemente Isso, em sociedade, né. isso. Aí minha dúvida, qual é a diferença das 2 empresas? Ou as 2 é referência da outra, uma ajuda a outra, como é que funciona? É, porque é o seguinte, a RMD é meu nome, né, Ramon Mattioli Certo. Duarte. Eu comecei lá em Conceição mesmo, na Aham. cidade de Conceição. Então, primeiro eu comecei com CSV Engenharia, e eu pensava: "Não, é um nome bacana". Só que depois eu fui vendo que não era um nome que vendia muito, porque as pessoas sempre contratavam por ser eu, né, Sim, sim. pelo Ramon, e não fala: "Eu Pelo contratei a CSV pelo Engenharia". CPF. Isso, eu não contratei a CSV Engenharia, eu não falava isso. Eu falei: "Então eu vou fazer uma mudança nesse nome". Comecei a utilizar o meu nome, abri CNPJ e tudo, então iniciei com a parte da construtora. E o Bonato, né, que é o meu sócio nessa segunda empresa, a gente começou a pegar alguns serviços juntos. Então, pegava um aqui, outro ali, e de repente começou a aparecer bastante serviço aqui pra gente. E falei: "Ah, vamos abrir um escritório em Uberaba". Falei: "Vamos embora". Então, foi dos motivos de eu vir pra cá. Eu não deixei Sim. Conceição de lado, né, sempre tô lá, porque eu tenho minhas obras lá, mas são empresas do mesmo segmento, tanto de engenharia quanto construção, só que a Bonato, e Mattioli, ela é mais voltada para projeto em si.
e a minha é parte de construção. Ah, entendi. Então, meio que uma complementa a outra. Entendi. Lógico que essa empresa aqui de Uberaba, a gente também vai entrar no ramo de construção, Sim. porque engloba tudo, mas de princípio foi a questão da diferença entre projetos e a parte de construção em si. Essa era até a minha próxima pergunta aqui para você. Então, vocês, né, atuam desde a parte de projeto, como a parte, por exemplo, eu inicializei um projeto com você, você vai me entregar a casa pronta. Você, Exato, você faz todo esse processo? exatamente. Desde o Casa projeto, financiada só e do projeto. particular, Entendi. os E dois. se eu quiser chegar, não, Ramon, eu quero só o projeto teórico e vou fazer o projeto físico em outra empresa, você faz também. Claro, claro, a Aí gente no oferece caso é todos os Abonato projetos. hoje. É, É sim, Abonato isso, hoje. Abonato e Matioli. exato. E questão de acompanhamento de obra. Por exemplo, cheguei, contratei o serviço de você, né? E quero que você acompanhe a minha obra fisicamente falando. Eu contratei desde o projeto teórico até a parte física para você me entregar o projeto final. Aham. Como é que funciona? Você acompanha a obra fisicamente? Tem períodos de acompanhamento? Como é que Sim. funciona todo esse processo? Olha, o acompanhamento de obra é uma das partes mais essenciais. De Aham, nada adianta você ter todos os projetos complementares ali, projeto arquitetônico, estrutural, elétrico, o hidrossanitário, enfim, todos os projetos, se você não tem acompanhamento na obra. Primeiro que toda obra precisa de ter um responsável técnico por ela. sim, Isso é por lei, é norma, tá? Tem o CREA, tanto a prefeitura, eles exigem esse responsável técnico na obra. E segundo, que se você tiver esses projetos, mas não saber, o pedreiro que está lá não souber interpretar esses projetos, não vai sair de acordo com o que foi projetado. Você contrata um arquiteto lá, o projeto mais caro que tem, mais top, maravilhoso projeto, contratou bons projetos complementares, mas na hora de executar não vai sair conforme, né, tá nos projetos, porque não teve esse acompanhamento. O acompanhamento tem vários pacotes que costumamos oferecer, desde visitas diárias, né, uhum, todo dia durante o mês, ou visitas 2 vezes na semana, uma vez, vai depender muito como o cliente vai querer fechar com a gente. Mas eu nunca entrego, uma RT, né, que é o termo de responsabilidade técnica do engenheiro, sem eu acompanhar a obra. entendi, Tem muitos profissionais, infelizmente, que a partir do momento que você contrata o projeto dele, ele já vai te entrega RT de execução civil, que é a de responsabilidade técnica sobre a é o obra. profissional que, entre aspas, ganha em volume, mas não ganha em qualidade. Exatamente, ele E vai ganhar em corre o volume. risco de perder o CREA ainda. Exatamente. Por quê? Eh, Você me contratando, eu vou te passar, aliás, você me procurando para um orçamento, eu vou passar referente ao meu valor de projeto, Uhum, estrutural, por exemplo, e vou te oferecer RT em cima desse projeto, certo? Que é o que eu desenvolvi. Agora, tem profissionais que eles já dão a RT de execução. Então, é claro que o meu orçamento ele vai ficar mais caro que o do outro engenheiro. sim, Por quê? Ele vai estar oferecendo tanto a RT de projeto quanto a de responsabilidade técnica da obra, em um valor só. Eu passo separado, porque um serviço não é o mesmo do outro. sim, Um é projeto, vou te entregar, vai ser assinado, vai ser reconhecido como documento MRT, e vou passar o valor, né, a proposta do acompanhamento sim. em si. Porque eu vou ter o deslocamento, eu tenho que todos os dias ir na obra, que é o que eu gosto de fazer, para poder acompanhar essa evolução da obra. E se for voltado somente para a execução de projeto estrutural, porque tem alguma diferença, né, entre a obra inteira ou só o projeto. Se for da obra inteira, eu tenho que ali todo dia estar acompanhando, porque hoje sobe parede, hoje vai fazer contrapiso, é a parte hidrossanitária, então é o todo da obra. Agora, se for só de estrutura, é sempre referente à parte estrutural, é conferir ferragem, ver se o Uhum, armador fez corretamente, se os estribos, as armações, né, estão colocadas no lugar correto. Então, essas vão dando a diferença entre um tipo de acompanhamento e outro. Mas eu só forneço acompanhamento desde que eu acompanho, entendeu? Então, meus entendi, orçamentos normalmente eles tendem a ficar mais caros, por exemplo, lá em Conceição mesmo, por isso. A maioria dos profissionais lá, eles já emitem RT total da certo. obra e às vezes nem fazem acompanhamento. E eu já não faço isso. Por isso que às vezes o meu fica um pouquinho diferente, mas é serviço a mais que eu estou oferecendo para o cliente também. Sim. E você já teve cliente que te contratou só a parte de projeto, não contratou a parte de acompanhamento e depois precisou que você acompanhasse? Já, Por cagada de. já. Já tive bastante, não foi um nem dois, não. Aconteceu bastante. Contrata o serviço, o projeto, a gente entrega. E lógico, a gente oferece o serviço no primeiro contrato com o cliente. Não, não precisa, meu pedreiro consegue fazer. Eu falo, olha, não é bem assim e tal, mas você que sabe, tô aqui para te auxiliar da melhor maneira possível.
faço meu projeto, desenvolvo. No decorrer, ligo uma vez, ó, o pedreiro não tá entendendo isso aqui, quer saber? Aí vai. Ah, o pedreiro fez isso aqui. Teve no começo da minha carreira de engenheiro mesmo, eu desenvolvi um projeto aí, foi na época um projeto arquitetônico e fiz o estrutural desse projeto. E o cliente não quis o meu acompanhamento. Eu, tudo bem, os projetos estão aqui, é só você iniciar a sua obra. Eu fui passar por uma obra que eu estava fazendo acompanhamento dela e essa obra que eu fiz somente os projetos era perto. Eu Aham. resolvi passar perto dessa obra para ver como que tava ficando, vou passar. E a hora que eu cheguei lá, a gente tinha um vão de 7 metros, era uma viga biapoiada, né, que é um pilar de um lado, pilar do outro, Uhum. só que 7 metros de vão. E eu não lembrava em si o projeto, mas a hora que eu bati o olho na armação da viga, né, não estava concretada ainda, tava só a parte de baixo da forma e a viga, né, a armadura por cima. E eu, na hora eu bati, falei, isso tá errado. Eu falei, Pedro, ó, deixa eu te perguntar, quem que te mostrou sobre essa viga aqui? Você olhou no projeto? Aí ele falou assim, não, eu olhei o projeto, mas eu fiz um pouquinho diferente. Eu É. falei, ah, mas vai ficar bom assim? Até Mas você então, tinha falado pra eu ele que não era era, você eu que não que era um engenheiro, não falei pra ele, não. Aham. Eu pensei, vai ficar bom assim? Aguenta, o vão é grande e tal. Não, dá certo, eu sempre fiz desse jeito. Aquela famosa, sempre fiz assim, não deu problema. Aí, claro que eu saí de lá, liguei pro proprietário. Uhum. Falei, olha, eu passei na sua obra, tava passando perto e resolvi parar lá e tem uma viga lá que o seu pedreiro tá cometendo um erro grande nela. Ela vai te dar problema, então eu olharia lá com mais atenção. Se fosse o caso, se quiser, eu vou lá, a gente combina uma visita, eu vou, explico pra ele e mostra a viga que realmente é no projeto. Então a gente tinha um vão lá, igual eu falei, de 7 metros, ele fez uma viga que ia ficar pronta de 30 centímetros, a armadura dela tava com 25. Para você ter noção de como que ela era, ele recebeu uma laje de um segundo andar, ela tinha 65 centímetros de altura no projeto, com, a gente fala armadura positiva e negativa. As armaduras positiva dela, que é a armadura que vai embaixo, tinha 4 ferros de 10 milímetros. Então era 2 aqui e 2 assim. Ele tinha posto apenas 2 embaixo e 2 no meio da viga, né, da armadura. E que esses ferros no meio não tem sentido nenhum de você Uhum. colocar numa armadura, tá? O pedreiro antigo, muita gente, hoje em dia a gente vê usar, mas eles não tem sentido nenhum usar isso. E ele estava fazendo isso. Então, sem acompanhamento, a chance de cagada é grande em obra. Por isso que a gente vê muita obra que cai, muita obra que dá problema. Não é parte estrutural, mas questão de umidade. Você deve ter visto muito isso já, reboco descascando. É tudo Sim, obra sim. que não tem acompanhamento, que faz impermeabilização mal feita. É tudo falta de acompanhamento em obra. Entendi. Ramon, outra coisa. Por exemplo, se tratando de investimento para uma obra civil. Vamos supor que eu chego lá na sua empresa e falo, Ramon, eu quero construir. Eu tenho um montante em dinheiro e tem mais ou menos o lugar que eu quero morar. Eu consigo financiar se eu não tiver o valor completo, eh, ou eu tenho que ter o valor completo para injetar para construir minha casa? Como é que funciona essa parte de construção lá com vocês? Você consegue financiar sim. Tem os bancos, né? Mas você me auxilia enquanto a isso? Sim, tudo. A gente tem os parceiros correspondentes que eles vão fazer todo o trâmite de documentação. A Aham, gente vai avaliar a sua renda, ver se você vai se enquadrar naquele valor que você precisa. certo. Normalmente, os bancos, a Caixa nem tanto, mas tem muitos bancos que pedem planilha orçamentário. Aham, Então, para você saber o valor que você vai precisar. Às vezes você vai construir uma casa de 300 mil, né, com o terreno, certo. você tem 150 mil, você precisa da metade. Aí o banco, ele quer que você mostre para ele que realmente sua casa vai valer pelo menos os 150 mil que ele tá te emprestando, Aham, que ele vai te emprestar para certo. você construir. Então, a gente faz todo esse processo pro cliente, sim. Tem o auxílio dos correspondentes bancários, que fazem tudo. Você não precisa se preocupar com nada. E se liberar, por exemplo, um valor de 100 mil para mim e eu quiser comprar um terreno de 80, tem como construir com 20 mil? Se você tiver o restante particular, né? O restante particular a gente até constrói. Ah, ai, e vocês hoje lá constroem tanto casa de baixo padrão como de alto padrão? Sim. Casas financiadas do Minha Casa Minha Vida, normalmente elas são padrões de acabamentos normais, né? Não é nem inferior, é Aham. padrão de acabamento normal. E no decorrer da obra, o cliente sempre opta por pôr padrões melhores. Só que esses valores são pagos à parte, certo? Ah, entendi. Se a gente pega uma casa, R$ 2.500 um metro quadrado aqui no Beraba,
para uma casa de padrão básico, né? Que seria um porcelanato mais simples, de menor tamanho. Aí lá tá R$ 50 o metro, por exemplo, na nossa planilha. Você quer optar por um porcelanato de 80. Esses R$ 30 vai ser pago à A parte, parte. exatamente. Fora E do fora financiamento. do financiamento, vamos dizer assim, a particular. Entendi. E casa de alto padrão também, tanto parte de financiamento quanto particular. Inclusive lá em Conceição eu tô terminando uma casa muito grande lá de alto padrão, de mais de milhões. É, Só que ela é construída com recurso próprio do cliente, ela não é financiada. entendi. Ela é uma casa que vai dar em média aí, eu não me recordo 100%, mas mais de 700 metros quadrados de construção. Tem 4 quartos, 3 salas, cozinha, área gourmet, piscina, enfim, E realmente é uma você, e mansão. você tem a preferida? Você prefere fazer de baixo ou de alto padrão? Porque provavelmente a de alto padrão é bem mais complexa, né? Ela é mais Bem complexa. mais complexa. Você Desde o projeto tem até a uma. construção, né? Exatamente. Primeiro, uma casa de alto padrão, o projeto arquitetônico dele tem que ser bem feito por um arquiteto, né? E todos os outros projetos ser desenvolvidos por equipes, né, de engenharias competentes. No nosso escritório a gente consegue fornecer o estrutural, o hidro, o elétrico a gente tem parceiro que faz, certo? Projeto elétrico. E todos os outros a gente tem parceiros, inclusive para arquitetura também. A gente tem arquitetos parceiros que fazem, né? Se você procurar a gente hoje, não vai ser eu, não vai ser o Bonato que vai fazer o Sim. projeto arquitetônico, porque a gente sabe que cada um na sua área, né? Lógico que um projeto mais simples, né? Por exemplo, uma casa de 50, 60 metros Vou quadrados. pegar um cafezinho aqui, se você quiser, tem um Ah, do seu beleza, lado. valeu. Ela é muito padrão, a casa de 50, 60 metros. Então não tem muito o que fazer. A gente pode ser que a gente faça mesmo, nós dois lá no escritório. Mas agora uma casa já maior, né? Uma casa bem, né, com mais detalhes, a gente A não partir nem de que tenta. metragem uma casa é considerada de alto padrão? Ou é Não, é pelo acabamento dela. pelo acabamento? Exatamente. Lógico que uma casa de 60 metros quadrados, por mais que você ponha acabamento muito bom nela, ela não vai ser considerada alto padrão mesmo, porque Porque o por causa acabamento, do tamanho. o acabamento pode ser alto, mas são poucos materiais que vai gastar naquele Não é acabamento. nem que é poucos materiais, é porque por causa do tamanho. Ela se torna uma casa muito bem acabada, mas casa de alto padrão, o nome dela assim já Tem que ter fala. piscina. Também, né? Mas nem todas têm. Às vezes a gente pega casa que a pessoa opta muito por fazer apenas uma jacuzzi, por exemplo. Na área gourmet, depois uma jacuzzi para dar menos trabalho de cuidado. O que que é jacuzzi? É uma banheira de hidromassagem. A Ah, jacuzzi tá. seria a marca, tá? Entendi, entendi. Um spa ali no, na área Então, gourmet dela. assim, qual é a parte maior, assim, a parte que mais custa numa obra? É o início Acabamento, na obra, o final, a parte de acabamento. acabamento. Sem dúvida. E assim, os clientes, vamos supor, tá com orçamento em mãos ali. Quando chega no acabamento, tem muita mudança, assim. Ah, eu queria tal porcelanato, eu Oh, queria tal acabamento. é incrível isso Eu aí. gostei desse aqui que é 2 vezes mais caro. É incrível. Que é o seguinte, muitos clientes, eles não fazem planilha orçamentária. Essa planilha orçamentária é o seguinte, Muitos clientes não fazem nem nem projeto, projeto, você quer que exatamente. faz planilha orçamentária. Exatamente. Aí o que que acontece? Na cabeça deles, eles querem economizar desde o começo da obra, para no fim eles Aham, poder gastar. Então eles não querem fazer sondagem para poder iniciar. Qualquer obra que vai começar, a sondagem é você fazer o estudo do solo, sim. para você saber o que que ele suporta de carga ali, para você poder E você já, jogar. assim, você já pegou o cliente, por exemplo, eu quero construir nesse terreno, aí você fez a sondagem, não era um terreno bom para construção? Você já pegou algum caso assim ou não? Já peguei, mas a gente, na engenharia civil, tudo, vamos dizer assim, praticamente tudo tem solução. Aham, Depende do quanto o cliente está disposto a gastar. A gente pode pegar um solo muito ruim que ele não vai ser propício para você construir em sapata. Que o que que é sapata? É uma fundação superficial, que é aqueles blocos de concreto, vamos para ficar em fácil entendimento, e fica apoiado mais na superfície. Então, se é um solo muito ruim, você não vai conseguir apoiar a sapata sim, nele, porque lógico que a hora que aplicar as cargas da ele vai construção, ceder aplicar ali. no solo, ele vai recalcar, né? Que aquele famoso tombamento assim, igual tem muito nos prédios de Santos lá, que Sim. inclusive é isso. Eu acho que até foi você que Eu postou, pus uns vídeos um mandou, né? tempo atrás, te mostrei também no Instagram. E se o solo for ruim, a gente apoia, a gente vai ver o porquê que ele é ruim, tá? Questão de água no solo, se ele não tem resistência nenhuma, a gente faz estacas nele, que são as fundações profundas, feitas em estacas. Então tem várias alternativas para poder construir nesse solo. Então, se é um solo muito ruim, uma construção pequena,
tem que ver o que, que vai ser viável de fazer. Então, sempre é estudando, sempre é analisando cada caso, tá? E eu te cortei na parte do acabamento lá que você falou lá que a Ah, pessoa muda lá de opinião. sim. Então, a pessoa normalmente ela não quer nem fazer a parte da sondagem, que é a das principais partes para você começar a construir, que Uhum. é que entra nessa parte da sondagem que eu te falei. Então, a pessoa quer economizar nas partes essenciais para poder gastar no acabamento. Sim. Mas você imagina, você gasta em todas as partes essenciais, não faz os projetos necessários, bons projetos, só que na hora que você gasta no acabamento, você nem pensa quanto que você está gastando. Às vezes você planejou de pôr um piso de 50, você vai escolher você pôr um piso de 150 o metro. Está o quê? Duplicando, Nossa, triplicando o triplicando. valor do piso. Sim. Então, só aí é lógico que vai dar uma diferença de valor muito grande. Só que nada adianta você pôr um acabamento excelente na sua casa, top, sendo que você não fez o básico. E que amanhã depois ela vai te dar problema. Eu já peguei casa assim, É de tá porque pronta e... é melhor você ter uma qualidade maior ali no início, né? E, por exemplo, eu não tenho condições de fazer o acabamento que eu quero hoje. Daqui, sei lá, 5 anos, 10 anos eu Exatamente. faço. Do que você fazer um acabamento bom, um início Exato. ruim. Aí como é que você vai Não consertar tem o jeito. início? Você arrumar uma fundação que recalcou, ela às vezes é inviável, tá? Ela é inviável, fica inviável dependendo do tamanho da construção. E infiltração é muito, mas muito difícil você acabar com ela. Depois que ela começou, você não impermeabilizou ela corretamente. Então é importante fazer as coisas no passo a passo desde o início. E, Até co- por isso que e, existem normas para e isso. quais problemas mais comuns que você pega, assim, por exemplo, em reforma? Porque vocês pegam desde construção nova Sim, até reforma reformas também. também, né? O maior problema é umidade e recalque, trinca. É. Os maiores que tem. Independente da casa ser nova ou velha. Independente. Principalmente hoje em dia tá tendo essas casas financiadas, às vezes o cliente olha muito o preço, né? Ah, Aham. o construtor tal tá fazendo para mim e não vai me cobrar a entrada ou É, alguma coisa deve ter, né? facilitou muito minha entrada. Aí você vai ver, a casa aí é 1 ano, a casa já tá cheia de trinca, a casa já tá com umidade, estourando tudo. Pra você ter base, aqui em Uberaba mesmo, a gente vai visitar uma residência. O cara, ele fez a casa mais baixo que a rua, o nível da casa. Oxe, entra de Então, água. essas últimas chuvas que deram, isso é coisa recente, a casa nem tá pronta ainda. Essas últimas chuvas que deram, encheu a rua, entrou pra dentro do quintal e a água do telhado não conseguiu jogar água pra fora, porque não tinha desnível. Aham. Encheu a casa dele de água. E está na construção. Da construção, Na né? construção. Aí você imagina na hora que tiver pronto. Aí, claro que conforme a gente foi chamado para ir lá, demos soluções para ele. Isso já estava pondo piso, que se não tivesse Mas esse colocado o aí foi piso um ainda. projeto que vocês fizeram ou Não, não? não, Assim, eu não, falo projeto teórico, né? O acompanhamento, pelo que você tá falando, eu sei que não foi não, vocês. nem Eles acionaram o vocês projeto, depois que. depois do problema. Nem o Entendi. projeto foi a gente que fez, não. Casa, ela tem o quê? 60 metros quadrados, né? Financiada mesmo pela Caixa. E aconteceu isso, cara. E Pior que pelo eu estudo que fiquei de cara. vocês fizeram lá, eu falo vocês por causa do seu Uhum, sócio, né? sim. O estudo que vocês fizeram foi erro de execução ou erro de projeto ou as duas Não, coisas? execução. O Execução. projeto, ele tá pedindo, a gente olhou lá, pedindo 25 centímetros acima do nível da calçada, que Aham. normalmente eu considera o nível 00, o da calçada. Sim. Então, tá pedindo 25 centímetros acima do nível da calçada. E o construtor que foi... É, então se tiver, por exemplo, 25 centímetros abaixo, tem que pôr 50 centímetros, né? Que o 00 Você é os fala... 25 centímetros, É, você iguala ali na calçada, mais e mais 25 25, você fala se o acima. terreno estiver abaixo. Isso, Isso, então você isso. tem que subir ali e aterrar 50 centímetros para inteirar passar os 25, É, né? talvez foi isso que aconteceu, né? O pessoal que. Não, a gente Será conversou com o que, pedreiro lá. que aconteceu? A empresa, eu não sei se é a empresa, se é um construtor lá, um empreiteiro, ele não quis levantar, sabe por quê? Economizar com terra. Oxe, É o que eu falo, a pessoa tem que saber com quem que ela tá mexendo. O cara quis economizar com aterramento e fez o que fez. Agora você imagina o cliente agora, até para ele aumentar futuramente, criar uma calçada interna na parte da garagem, alguma coisa, vai dar muito trabalho para ele. nossa, demais, você tá doido. É brincadeira, né? Mas existe muito isso. Tá, e falando dessa questão dos custos aí, que as pessoas visam muito essa parte de custo aí, economizar e tal. Vocês lá conseguem otimizar meu custo? Por exemplo, para não comprar material a mais, para não comprar material errado, para não comprar material
ruim achando que eu tô comprando material bom? Vocês otimizam esses custos também dos clientes ou Boa não? pergunta. Boa pergunta. E hoje, na área da engenharia, a parte que mais interessa a todos é a parte de custo. Aham, Tanto que por isso que eu te falei da questão da planilha orçamentária. sim, Vamos lá, começar o seguinte. Para você elaborar uma boa planilha orçamentária, você precisa de ter todos os projetos complementares. Porque sim. senão você vai fazer em cima Você precisa ter de. o projeto geral. É isso. Porque eu preciso de saber o tipo de acabamento, eu preciso de saber como que vai ser a estrutura, eu preciso de saber a questão de fiação para ver levantamento quantitativo do projeto elétrico. Mesma coisa para o projeto sanitário, questão de SPDA, se for o caso, né? Que é parte de raio, se for ter, parte de câmeras. Enfim, de tudo que for ter na construção é importante e Sim. viável para a gente ter uma assertividade maior nas planilhas, que a gente tenha todos os projetos. Então, aí você faz esses projetos, eles estão finalizados. Você vai ter reuniões com o cliente, né, na parte de arquitetura, e depois os outros complementares, o cliente nem entra tanto, porque você sempre desenvolve todos os projetos complementares em cima do projeto arquitetônico. Então, o arquiteto resolveu com o cliente, passa para quem vai fazer os complementares. Aí a gente desenvolve no escritório os nossos projetos em BIM. O BIM é uma tecnologia, ela é não é tão recente, né, mas não são muitos profissionais que trabalham com ela. O, o BIM, ele faz você compatibilizar todas as disciplinas em um projeto só. Então, Sim. você desenvolveu lá o seu projeto elétrico. Aí o Bonato foi lá, desenvolveu o projeto de sanitário, desenvolveu o estrutural e teve o arquiteto que desenvolveu o arquitetônico. A gente consegue juntar num projeto só todos. Então, eu ver se vai dar choque, né? Por exemplo, uma mangueira de elétrica não tá passando dentro de um pilar, nem um Sim. tubo de hidro sanitário tá passando dentro do pilar e vai. Ou às vezes tá ficando um pilar tá ficando exposto na parte da arquitetura. A gente consegue ver isso através do BIM. E através do BIM também, você lançando tudo, né, com informações, né, E se o pilar estiver na minha frente, eu posso serrar ele no meio? pode derrubar sua casa. Pode derrubar sua casa à vontade. É. Aí, através disso, a gente consegue ter os quantitativos. E Sim. com os quantitativos, fazemos todos os levantamentos necessários e chegamos em valores. Aí entra a questão do acompanhamento de obra. Imagina você fez todos os projetos, fez planilha orçamentária, aí o engenheiro orçamentista calculou o traço de concreto que você vai usar, quantidade de areia, de brita, questão de reboco, questão de argamassa para piso, fez todas as contas dele, te entregou toda a planilha lá, que às vezes dá 20 folhas, depende do tamanho da construção, uma planilha grande. Joga na mão do pedreiro. Aí um lugar que você tinha que gastar uma argamassa, o pedreiro vai gastar 3. E usar 2 sacos de cimento, o pedreiro gasta 5. É, porque se começar errado, acaba errado. Exatamente. Aí, desde o começo, você já começou dessa maneira, o que vai acontecer no fim da construção? Você Sim. vai ter triplicado o valor da sua planilha. Aí vai chegar, mas você falou que ia gastar 1 milhão na minha obra. Eu gastei 3. Mas é lógico, qual que deu o engenheiro que acompanha para você? Fez o gerenciamento da obra, de recurso e tudo? Mão de obra, porque até a mão de obra entra nesse prazo da planilha orçamentária. Sim. Porque se você lá, você tem sua empreita, você vai cobrar lá, vai sair a R$ 200 o dia, por exemplo, pedreiro e mais R$ 100 o servente. Então, R$ 300 o dia. Vamos pensar que a gente está trabalhando só com pedreiro e um servente. Então, no decorrer da obra, você faz lá que você vai gastar R$ 50.000 de pedreiro e de servente para, eu não fiz conta, mas 5 meses de obra, por exemplo. Nesses 5 meses, você gastar os 50 mil, você gastou mais. Por quê? Em vez de fazer em 5, você fez em 8. Você passa 3 meses. Sim. Então, isso também vai entrar no custo a mais da sua planilha. Então, por isso que é importante ter o acompanhamento. Essa parte, por exemplo, material de obra, negociação com o fornecedor, vocês não fazem. É o próprio cliente que tem que fazer. Fazemos. Vocês fazem É também. porque dentro do acompanhamento de obra, né, da execução de obra, tem a parte que chama empreitada global, que a gente pega a obra do começo ao fim, a gente fica por conta de contratar os pedreiros, se for o caso, você me contrata, a gente vai fazer o gerenciamento da obra. Essa era a minha próxima pergunta. Vocês hoje têm funcionários próprios ou contrata por empreiteira? Não, Como é que funciona a essa gente questão? tem parceiros na parte da empreita. A gente tem contrato com eles, por exemplo. Isso só no caso do acompanhamento, né? Do não acompanhamento é o cliente que contrata por conta, né? Isso, exatamente. E não só em si, se for acompanhamento, porque se for acompanhamento de obra sem ser o gerenciamento, sem ser empreitada global, só a execução eu sou responsável pelo correto executar da obra, né? Sim. O andamento da obra.
Você, como dono, você contratou o Zezinho Pedreiro. É porque você não vai ter voz ativa pra chamar a atenção do cara ali, né? Você vai ter que tratar direto com o seu cliente, no caso. Não, normalmente trata direto com o Ah, pedreiro. é? Só que pode acontecer do pedreiro ali, do profissional, ele relutar muito, que Sim. acontece muito. Aí eu tenho que tentar resolver, e se de tudo ele ainda não quiser seguir o que é proposto em projeto, aí sim conversar com o proprietário, explicar o que está acontecendo, para ver se procura outro profissional, porque ou eu saio da obra. Já aconteceu de vez eu largar uma obra, de conversar tanto com o. E como é que tá hoje essa questão da mão de obra de pedreiro? Tá melhorando? Não, tá Tá, piorando. tá piorando? Tá. Não em si em questão de. Tem muitos Não, eu profissionais. falo assim, questão não é nem. É também, né? Questão de execução, mas questão de lidar com a pessoa mesmo, assim. Não, é difícil, sempre foi. Eu, sim, igual tô 5 anos aí, desde quando eu comecei, é difícil, mas eu já converso com engenheiros antigos que sempre foi complicado. Questão de mão de obra. E hoje tá ficando escasso, tá? Não tá achando pedreiro. Não acha pedreiro, não acha servente, pintor também. Tudo relacionado à construção civil tá complicado de trabalhar. Principalmente profissionais bons nessa área de execução em si, que põe a mão na massa. Tá complicado. Acho que vai chegar um tempo aí que a construção civil ela vai ser uma das profissões, tanto de engenharia civil, parte de pedreiro, vai ganhar muito bem. Mas você acha que não é porque tá prostituindo muito? Assim, como tá tendo muita demanda, o pessoal tá, sei lá, tá. Ah, não tem nada pra fazer, eu vou fazer uns bicos ali de pedreiro, sem. Acontece muito em questão o servente, por exemplo. O servente ele vai lá, trabalha com o pedreiro um mês, né? Aprendeu a sentar duas fiadas de tijolo ali e já fala assim, eu sou pedreiro. E já começa a pegar serviço. Aí faz serviço cagado, sempre quer pegar o serviço mais barato. E olha que a mão de obra de pedreiro não tá barata. Um pedreiro bom você vai pagar aí 210, dependendo, R$ 220 o dia, né? O servente, 110, R$ 100 o dia É, também. meu pai, até que hoje ele quase não tá pegando mais serviço pela idade. Uhum. Mas assim, quando ele trabalhava ativamente, o dia dele não era barato, não. Exatamente. Então, o pedreiro bom, além dele ser caro, aliás, além dele ser raro de achar, ele é Uhum. mais caro. Tem muitos pedreiros que compensa a Sim, gente esperar para sim, poder estar iniciando. sim. E tem pedreiro que é bom para acabamento, tem pedreiro que é bom para reboco, tem pedreiro que é bom para assentar alvenaria, é rápido e assenta a alvenaria bem assentada. Então, cada um na sua área. Conforme tem engenheiro eletricista, tem engenheiro mecânico, engenheiro civil, tem os pedreiros que são bons dentro da área dele. E tem muitos profissionais bons. Apesar que estão ficando escassos, até os profissionais mais ruins também estão ficando escassos também, que não tá achando fácil. Entendi. E, por exemplo, você já teve que importar a mão de obra, por exemplo, lá em Conceição, contratar pedreiro aqui de Uberaba, ou tá aqui. Pedreiro não, mas parte elétrica, sim. Nessa casa que eu falei que tá finalizando, uma casa de alto padrão, Sim, eletricista é aqui de Uberaba. entendi. Eletricista é de Uberaba, ele tem especialidade na parte de automação, um profissional muito bom, então foi para lá. E parte de pedreiro, a equipe que passou lá, é uma equipe muito boa também na casa, então não precisou de ir de fora. Mas E teve. acaba assim, né? Quando você pega um profissional bom também, ponta firme no serviço, o cara não fica sem serviço, né? Não fica. Se, por exemplo, assim, porque provavelmente sempre tá entrando cliente pra você hoje, né? E acabou uma obra, já tem uma obra em seguida Exatamente. pro cara. É porque a gente que trabalha empreendendo, trabalha como autônomo em si, o que faz a gente ter serviço são o que a gente já fez e o nosso nome. Sim, Eu posso ter feito 10 casas maravilhosas e top, né? Sempre atencioso, sempre prestei a melhor qualidade e o melhor serviço. Na 11ª, eu faço um serviço mal feito, cago na casa. Minha mão de obra arrebentou com a construção, eu como engenheiro fui eh, mal na minha área, não fiz o que eu deveria fazer, tanto na parte de projeto quanto na parte de execução. E chegou lá, o cliente vai meter o pau em mim e vai falar assim, ó, não tá eu acho bom. que fazendo bem feito já acha cliente que mete o pau, não acha? Não? É, lá ele, né? Lá ele, meu Lá Deus. eu. Esses que Depo- você gosta, né? Depois que eu falei que eu pensei que lá ele. Mas sempre acha. Só que eu, pra te falar a verdade, graças a Deus, a parte de execução, cara, eu mexi com clientes que no começo foi um pouco difícil, mas no fim tornei amigo. A Uhum. gente tornou amigo, tem amizade até hoje, sabe? De pessoas, coração muito bom, sabe?
que eu mostrei o porquê que eu estava sendo útil ali na obra, de questão de economia, de dar soluções e não ficar levando problemas, e de realmente ser eh, competente naquilo que eu fui contratado para fazer. Viro amigo e a pessoa de me elogiar bastante, sabe? Lógico, eu puxando a sardinha para mim, claro, vou puxar a sardinha para quem, mas não é mentira, é verdade. De questão de você chegar no fim e a pessoa tá te agradecendo. Sim. E eu falo, obrigado por agradecer, mas eu não fiz mais que o meu trabalho. É Eu fui porque, contratado querendo ou para não, fazer. assim, eu acho que de início a pessoa tem que injetar muito dinheiro, né? Mas Exato. a partir do momento que você faz uma coisa bem feita e bem planejada, vai se diluindo com o tempo, né? Exatamente. Conforme a construção vai se encaminhando ali, vai se diluindo, né, Isso, a obra. isso. Aí pode ser que lá no final, você, ao invés de estar gastando por uma coisa que não ficou bem feita, você tá deixando de gastar porque você gastou por uma coisa bem feita lá no início. O, a questão de gasto, de todo jeito você vai gastar na construção. Se você fizer bem feito Sim. ou se você fizer mal feito. É porque O tem bem muitas feito, variáveis, o né? bem feito você vai fazer, né, o normal, né? Não vou nem fazer o bem feito, porque o bem feito de uma construção é sempre você fazer ela do jeito certo. Agora, se você fizer ela mal feita, do jeito errado, você vai ter retrabalho. Você tendo retrabalho, você gasta dobrado. Você fez uma parede ali, o E você Pedro. gasta o dobro do esforço também. Exatamente, você vai gastar mão de obra. Lógico que se você contrata um profissional na empreita, né? Você combinou ali, ó, você vai fazer a alvenaria toda dessa residência. E, ó, quantos dias você me entrega? Eu vou conferir prumo, vou conferir esquadro, é tudo dentro desse valor e eu vou acertar com você conforme as medições e conforme a execução está sendo bem feita. Porque normalmente quando você contrata um profissional na empreita, ele tende a Sim, querer sim, correr sim. para poder acabar o serviço. Só que deixa um pouco da qualidade de lado. Já teve vez de acontecer do profissional sentar a parede num dia lá, fazer uma tremenda de uma parede, muita coisa. Só que foi conferir, não tinha prumo, né? Que a parede ficava meio tombada para dentro ou para fora. Você vai conferir esquadro, não tem esquadro. Como que você vai entregar isso pro cliente? Você tem que fazer pro cara refazer. E é óbvio que vai sair do bolso dele porque ele que fez mal feito. Mas Sim. por isso que o contrato entre, vamos dizer que como eu estou contratando o profissional, entre eu e o profissional que está executando, tem que ser bem feito esse contrato. Porque quem não pode sair no prejuízo é o cliente. Né? Ele Entendi. contrata o Mas nosso você já, serviço. já pegou casos assim, por exemplo, chegou lá a ponto de ter que derrubar tudo e refazer? Já, não estava muito evoluída. Por exemplo, a questão da alvenaria, estava acho que com 4 fiadas de tijolo, eu sempre confiro. Peguei fora de prumo, essas 4 fiadas, de bater o olho e ver que realmente estava fora. Vixe, E, se no olho tava fora, o trem exatamente. tava feio mesmo. É porque conforme você vai trabalhando na construção Você civil, vai pegando o feeling do certas negócio, coisas né? você bate o olho, isso aqui tá torto. Isso é incrível, eu achava que era mentira, mas é Aham. verdade. Mas lógico, você nunca pode fazer nada pelo olho. Isso é porque tava Sim, uma coisa notória, sim. né? E eu fui bater, pedi pra bater o prumo e realmente tava fora. Eu tive que pedir pra refazer. Falei, mas tira isso no reboco. Cara, no começo da minha profissão, vou mentir não. Chegaram pra mim, cheguei, olhei e falei, essa parede tava fora de prumo. Não, mas é pouca coisa, era um sobrado. É pouca coisa que no reboco vai passar e eu era muito novo, não conseguia me impor, né, dentro da Uhum. construção. E, rapaz, na hora de executar, de hora de rebocar, você vê o que foi o reboco lá, não tem explicação. Tanto que pegou grosso o reboco. E depois daquilo lá, eu pensei pra mim mesmo, falei assim, nunca mais um cara faz isso comigo, me passa pra trás, não, dentro da construção. E de lá pra cá eu nunca mais aceitei. Se eu notei, né? A não ser que ele foi um erro meu, eu tenho que arcar do meu bolso. Se eu fui lá conferir e passou, né, da minha conferência, e mesmo assim ficou errado, eu vou arcar. De uma maneira ou de outra, se for com a mão de obra, se for com material. É porque eu não gosto de entregar serviço mal feito pro cliente e não é pra isso que eu sou contratado, né, pelo cliente. Mas essa vez foi a primeira e única vez que aconteceu. Aliás, primeira e única não. Aconteceu a primeira vez que eu não consegui desmanchar, pedi pra Sim, desmanchar, sim, sim. porque já tava até laje batida. Aham. Mas agora, a segunda vez que aconteceu, né, Aí foi essa já vez onde já foi refez. notório, eu já pedi pra refazer. Exatamente. Entendi. E questão de margem hoje, Ramon, se você já tem essa média, por exemplo, durante um mês eu consigo captar, sei lá, 10 clientes. Desses 10 clientes, 5 são só projeto teórico, outros 5 são projeto. Hoje você já tem essas margens ou ainda não? Por estar mais recente a sua Então, empresa hoje. aqui em Uberaba, a gente começou tem
que abriu mesmo, o escritório em seu local físico, tá com 1 semana e 2 dias hoje, tá fazendo. Aham. A gente já atendeu... A gente já O tava seu com... sócio te atendia individualmente falando antes ou não? Ele atende alguns projetos, sim. Ele já trabalhou em Ele uma... formou contigo? Formou Na comigo. mesma turma? É, aí ele trabalhava em uma empresa, Ah, aqui em tá. Uberaba. Numa empresa de projetos. Então ele já fez... Na próxima oportunidade a gente chama ele aqui e Beleza, conversa nós três, show de entendeu? bola. Ele já trabalhava, né, com projetos. E eu até quem começou a procurar ele para projetos foi na parte de estrutura metálica. Que apareceu um serviço, eu não gosto muito da área de estrutura metálica em si. E ele, como ele faz, fala, olha, é um projeto que eu estou fazendo de concreto armado e preciso, e tem a parte de estruturas metálicas também, é um projeto misto. Você quer fazer essa parte? Você faz? Não faço. E aí ele começou, aí apareceu para ele um outro serviço, ele me passou na área que eu fazia. E assim foi, até que a gente juntou e fez. E em questão de quantidade de cliente, a maioria dos nossos clientes hoje foram todos de projetos. Uhum. Mesmo lá atrás, antes de ter o lugar fixo, o escritório, né, o espaço físico, até agora. Agora a gente está com 2 clientes para a parte de construção, mas está em fase de orçamento, que foi Entendi, dentro dessa 1 entendi. semana. Passa o orçamento e aí E estamos por que que aguardando o você acha retorno. que tem mais procura só para projeto e não como um todo? É questão de orçamento mesmo da pessoa? Ou Não, questão de confiança, ter uma equipe própria de confiança da pessoa que só faz com é, aquela por, equipe? é porque acontece o seguinte: o que o pedreiro vai chegar e vai fazer de início? Eu vou construir, né? Eu não sou engenheiro, não sou nada. Eu quero construir, você é pedreiro. Aham. Eu chego em você e falo assim: ô Wesley, você faz uma casa para mim? Faço. Aí você, beleza. O que você precisa? Ah, eu preciso de um projeto. Aí você vai e procura um engenheiro ou arquiteto que seja para fazer esse projeto. Mas você já conversou com o pedreiro. Muitas pessoas Ah, fazem isso. entendi, Porque às entendi, vezes conhece um pedreiro e o primeiro contato ali é com o pedreiro. entendi. Entendeu? Mas Então, se não precisasse do projeto, nem o projeto nem o eles iam ter. projeto ia procurar. Mas acontece muito já. Tem muitos pedreiros que são responsáveis. Ó, eu só construo se tiver projetos, tiver projeto estrutural. Só construo se o engenheiro estiver acompanhando. Tem muitos pedreiros que são responsáveis Sim. nessa área. Mas tem muitos que acham assim, eu não preciso do engenheiro. E porque eu Eu acho concordo que não é nem muito questão de responsabilidade só, né? É questão de noção, de pô. noção. É porque tem, o que acontece? Dentro da construção civil, infelizmente, tem muita rincha entre os profissionais. Eu acho É, que eu acho que entre de todas as áreas, Entre, né? ó, engenheiro civil com arquiteto, arquiteto com pedreiro, engenheiro com pedreiro, enfim, com tudo. Todo dentro da que vai juntar essas equipes, né, sempre tem. Só que eu sou uma pessoa que eu tento relevar tudo. Eu sempre falo, inclusive eu fiz um vídeo no meu Instagram esses dias para trás, falando sobre uma casa de alto padrão que está sendo finalizada Aham. e que falei que a casa ela só tá sendo um sucesso, né? Tá sendo finalizada, elogiado por todo mundo que passa na porta, todo mundo que Essa é a de entra. A Conceição. de Conceição. Quanto tempo ela? Cara, ela já tá indo para 2 anos. 2 anos. 2 anos. E ela só tá tendo esse nível de padrão de acabamento, tá sendo bem feita, sem dor de cabeça pro cliente, porque juntou todo mundo. Aham. A arquiteta que desenvolveu um projeto muito bonito, um projeto bom. Os projetos complementares, a execução. Aí eu fiz os projetos complementares e fiz a parte de execução. Mas não só isso, as equipes que passaram lá, tanto pedreiro, eletricista, encanador, o serralheiro, ali envolveu muitas pessoas, a parte de jardim, que Uhum. fez paisagismo. Então tem tudo que você pensa de construção, tem ali. Parte de aquecimento, de piscina, de água, poço artesiano. Então, tudo ali, todas as equipes que passaram ali foram equipes de excelência. Então, qual que é o risco de dar errado isso? Praticamente nulo. Todo mundo conversando. Mas eu era sempre de fazer muita reunião. Sim. No começo, eu notei que uma equipe às vezes fazia alguma coisa meio fora e jogava culpa na outra equipe. Por exemplo, o pedreiro fazia, foi o encanador. O encanador, o encanador fala, eu fiz isso, mas os pedreiros foi lá e quebrou esse canto, tive que arrumar. Tinha que chamar e conversar. Gente, a gente é uma equipe aqui. Que o todo da obra que vai fazer todo mundo ser reconhecido. Quem que foi o encanador? Ah, foi eu. Quem que foi o pedreiro? Foi fulano. Então é todo mundo que vai ser reconhecido. Não vai ser só um. Porque não foi só um que fez. Não vai ser eu como engenheiro, não vai ser arquiteta, só a arquiteta que vai ser reconhecida. Cada um dentro da sua área. A arquiteta pelo trabalho que ela fez de projeto. Eu pelo meu trabalho de execução de obra, acompanhamento e os projetos. Vocês pelas mãos de obra de vocês. Então, isso aqui é um conjunto, é um todo. E com isso a gente conseguiu chegar até no fim da obra e ter
uma obra sem dor de cabeça. Futuramente vocês almejam ter essa parte de arquitetura também na empresa de vocês ou não? Se a gente crescer muito, que é o que a gente quer, né, a gente pretende sim ter um arquiteto da empresa em si. Mas hoje a gente tem parceiros. Sim. Temos parceiros. Então você chegou lá e a gente viu que o que você quer é uma coisa mais sofisticada, ou uma coisa mais bem elaborada. A gente, como engenheiro, a gente não é especialista nessa parte. Então a gente sabe disso. Então a gente tem o parceiro que vai fazer esse serviço pra gente, que você vai conversar diretamente com o arquiteto, enfim, o serviço que ele faria à Não, eu parte. falo mais com o intuito de negócio, né, eu não falo nem para vocês executarem a parte de arquitetura. Por exemplo, ter um setor na empresa de Sim, vocês que tem um claro. arquiteto Não, que claro. faça o projeto, Claro, é entendeu? nossa intenção, sim. A gente quer ter todos os setores dentro do escritório, todas as áreas. No caso, ou um sócio ou um funcionário de vocês, A entendeu? gente te entrega tudo hoje. Mesmo sem a gente ter o arquiteto dentro do escritório, a gente consegue entregar todas as Sim, disciplinas. sim. Mas a gente quer realmente ali dentro do escritório ter tudo. Ter o engenheiro eletricista, ter o engenheiro, o civil, Civil. eletricista, o arquiteto, dependendo do que for só especialista na parte hidrossanitária. Então a gente quer ter tudo dentro do escritório, sim. Para poder entregar e claro, ver se conforme vai ser essa parceria, se vai ser como funcionário, se vai ser um terceiro, entendeu? Que consiga ali, a gente capta alguma questão de porcentagem em cima daquele projeto que o profissional vai desenvolver. Então tem vários jeitos de trabalhar, mas a gente tem sim essa vontade e a gente está planejando isso sim. De todas as obras que você pegou até hoje, lembra, a mais complexa é essa que tá finalizando lá? Em Você termos já de, pegou de tamanho, sim. de tamanho sim, e Sim. de complexidade? Em termos de cálculo, eu já fiz um cálculo estrutural, né? Foi projeto. Tinha uma garagem com segundo andar. É, ela tinha, não tem, né? Que a obra existe, né? Não caiu, não. É. Tem 5,5 metros de vão. E em Aham. cima é uma sala, parede da frente em vidro. É só fechada na lateral. É aquela que você fez a foto em cima dela ou não? Não, aquela lá ele é um balanço mais simples. Aham. A outra é daquele mesmo estilo, só que ela é 5,5 metros, Ela é né? Dos maior em dois termos de lados. comprimento. Isso, dos dois lados. E em cima ainda tem uma laje, que vai receber, é uma sala. E na frente é uma parede de vidro, então não tinha como pôr pilar ali. E embaixo é uma garagem, e no projeto arquitetônico também não tinha pilar. Então tá, um pilar aqui, de cá, e 5 metros para frente, né? 5,5 metros para frente de balanço que a gente fala. É só a viga, sem nada embaixo sustentando. E dos lados, eu tenho paredes de fechamento, alvenaria. Então eu Uhum. consegui fazer tirantes e mão francesas ali, naquela parte, porque o pilar tá aqui, ele passou. Então eu desci uma viga inclinada, que se torna um tirante, puxando essa viga da frente, certo? Puxando assim, como se eu estivesse fazendo isso aqui com ela. Uhum. E em cima, aí eu cruzei um X aqui, ó. Então ficou isso aqui, ó. Câmera aqui, ó. Ficou assim, ó. Essa aqui apoia a laje de cima. Então, a hora que ela fosse cair, ela apoiava essa aqui e isso aqui jogava no pilar de trás, certo? Então, ficou um X nesse pilar e na laje da frente, certo? E para mim poder sustentar esse pilar, conforme eu ia ter uma tração muito grande nesse pilar para frente, eu pus outro tirante para trás puxando esse pilar. Então, ficou um X na parte da frente e para trás ficou uma viga também inclinada, que é um tirante puxando esse pilar para trás. Foi o projeto mais complexo que eu já fiz. Esse teve acompanhamento. Teve acompanhamento. Teve Teve acompanhamento. estar lá de pé. Tá lá de pé. Ô, eu vi, cara, recentemente que você tá postando, você postou, né? E tá postando ainda muitas coisas de um projeto que você fez lá em Conceição, de um campo de Do futebol. campo. O campo, Lá da BB. me explica como é que foi isso aí, pô. Nem sabia que tinha que ter projeto pra fazer um campo. Cara, na verdade, não é nem que tinha o projeto em si. O que aconteceu? Eu procuraram lá. Falaram, preciso de saber como que esse campo vai ficar. O que você dá de sugestão pra gente? Aí a sugestão que eu dei foi, olha, essa grama aqui a gente não recupera ela fácil, porque tava um campo cheio de buraco. Aham. Então, primeiro de tudo é a gente acabar com essa grama, nivelar esse campo. Segundo, tem essas muretas em volta dos alambrados, isso aqui é um perigo. O cara tá jogando bola, uma disputa de corpo, cai e bate a cabeça. Então a gente remover isso. O campo é um lugar que eu jogava bola, né? Eu não tô jogando mais que eu mudei de lá. Reclamava que era um campo pequeno. Falei, então, já que vai mexer, aumentar esse campo também. Então,
Falei, então põe no papel para ver como que fica. Então eu fui desenvolver esse projeto. E foi um projeto arquitetônico, mas eu já sabia tudo que eu ia propor para eles. E a única coisa que não foi feita lá, que eu propus e não foi feita, foi a parte da drenagem. Agora, irrigação automatizada, iluminação em LED, tudo foi feito. Ficou um show de bola lá. E tá apto pra jogar a partir de janeiro? A partir de janeiro. Já poderia. A parte de irrigação foi você que fez também? A parte de irrigação, o projeto não. Eu fui parceiros, né? Igual a engenharia, sempre com a gente trabalha na parceria. Foi o Marcelo, você conhece? Vou chamar ele aqui ainda. Então, o Marcelo, ele que fez lá, da Vert Garden. Ele Uhum. fez a parte da irrigação. Acho que ele trabalha nessa parte de irrigação de campo, áreas maiores. Ele trabalha com o parceiro dele, que tem lá, faz toda a irrigação. Cara, é uma coisa simples de ser feita, mas é de extrema importância para quem tem jardim grande, campo de futebol. A gente pegou, tem um reservatório de água, uma bomba e uma central. Uhum. Lá a gente fez 5 linhas de irrigação, então foi uma em cada gol, né, atrás do gol passando, uma no meio e dividimos o meio entre essas 2 linhas de cada lado e passou mais uma. Então a gente liga por setor, 20 minutos cada linha, automático, liga na parte da manhã, se eu não me engano, 7 horas, ficou programado, automático. e para 7 horas da noite, deu esse horário, ela vai, sobe os aspersores, eles rodam, 20 minutos desce e vai para outra linha, e faz isso 2 vezes no dia. Gramado desde quando fez lá, verdinho. Apesar que agora também tá chovendo bastante, Sim. mas antes da chuva já estava funcionando a irrigação. E por que que eu pedi para poder liberar esse campo só a partir de janeiro? Porque a gente teve que nivelar lá. Fizemos o nivelamento com areia. Sim. Então a gente nivelou com a areia e veio com essa grama por cima. Poderia ocorrer conforme vai pisando muito, corrida, dar aquele trote em cima, às vezes buraco. Ia baixar muito enquanto o tapete não tivesse firme. Agora não. Jogando muita água, a areia vai adensando, a grama vai criando raiz. Sim. Então, quando for em janeiro, o campo já tá firme, sem problema de dar ondulação. E o campo Entendi. 100%. Então, não vai ser desculpa mais o campo. Não, os pernas de pau lá não vai ter desculpa mais não, porque antes chutava a bola longe, um buraco no campo aqui. Então, e lá foi tudo isso, foi questão da mão de obra, né? Eu entrei mais com a mão de obra em si do que com parte de projeto. Sim, sim. O projeto meio que foi uma cortesia Sim. pro cliente lá, né? Desenvolvi, mostrei pra ele como que ia ficar e fechei a execução. Ah, tem como, por exemplo, também a pessoa fazer o projeto com outra empresa e te contratar por acompanhamento ou não? Pro acompanhamento, pra construção, tem. Individualmente falando. Sim, tem. Pra tudo. A gente tá com um orçamento, uma proposta, passa pro cliente ontem, o arquiteto, não sei. Mas aí vocês têm voz ativa para opinar no projeto também ou não? Funciona o seguinte, na hora da execução, se a gente vê que é uma coisa que tá muito equivocada, não dá para ser executado, porque acontece muito a gente pegar projeto que fica errado, executado da maneira que tá pedindo, ou fica muito inviável de ser executado. A gente conversa com o arquiteto, ou às vezes com o engenheiro estrutural, se for o engenheiro que fez a parte hidráulica, o engenheiro de sanitário, a gente sempre tá conversando, fala, olha, vai dar essa interferência por causa disso e disso e disso. Às vezes, se não foi projeto compatibilizado, por exemplo, quem desenvolveu o projeto sanitário passou um cano e onde tem um pilar. Aí tem que conversar com o engenheiro que desenvolveu a parte hidráulica e explicar para ele, olha, tá passando um cano aqui nesse pilar, muda isso aí pra gente no projeto pra gente poder executar. Então, nessa maneira sim, mas eu não faço mudanças sem conversar com os Sim, não, responsáveis claro, do projeto. claro. Mas é tudo um contexto, tudo conversado sim. E se for uma coisa necessária estruturalmente, o engenheiro estrutural ele tem que autorizar a fazer a mudança, se for necessário. Aconteceu essa semana, a gente fez até reunião com o cliente ontem, eles procuraram um arquiteto de fora, e esse arquiteto precisa de fazer aprovação, precisa do acompanhamento, precisa do projeto sanitário aqui na cidade de Uberaba. Exatamente. Acompanhamento da construção civil com o arquitetônico são acompanhamentos diferentes, né? Não, ou não? não. Você acompanha também Tudo, exatamente. Isso depende. Se o arquiteto fechar... Porque normalmente o arquiteto ele fecha as visitas em obra, ele não fecha a responsabilidade técnica da obra. Sim. O que ele faz? Ele desenvolve o projeto dele e manda para execução. Na hora da execução, o arquiteto vai fazer visitas para saber se realmente o projeto que ele propôs está sendo executado conforme o projeto. Sim. Por isso que eu não faço alterações em projeto.
Porque o dia que o arquiteto for lá, eu fiz uma alteração, mudei essa parede daqui, pus pra cá, sem comunicar com ele. O dia que ele for lá, ele vai achar bom. O projeto é autoria dele. Eu não tenho direito de mudar. Eu tenho o direito de comunicar, olha, Sim. não vai dar certo, isso aqui não pode ser feito assim. Claro, tudo conversado. Então, por isso que eu não mudo. Mas a responsabilidade técnica de uma obra é do todo dela. Pode ter responsável pela execução da parte estrutural, responsável pela parte hidrossanitária, responsável pela parte arquitetônica. Então, são profissionais diferentes, mas sempre vai ter o que é responsável geral pela obra. Entendi. Ramon, curiosidades. Eu quero curiosidades sobre a construção civil. O que que você já pegou até hoje que você viu, puta, isso aqui não tem como resolver. Ou, puta, isso aqui o cliente vai gastar o dobro ou o triplo que ele Sim, pensou. Fala uma curiosidade aí pra nós sobre as construções que você olha, pegou até hoje. vamos lá. Uma foto que você comentou aí sobre um balanço que eu fui explicar da complexidade, você citou um exemplo aí que não é o mesmo, de um balanço de 3 metros. O cliente, eu dei a solução para ele usar em estrutura metálica, que não ia gastar nem metade do que ele gastou na viga de concreto. Não, mas eu quero viga de concreto. Então ele gasta o dobro. Então, a gente tem soluções que vão chegar no mesmo resultado e que você consegue ter economia. O porquê que ele optou. Isso é estética, né? Mas a gente consegue dar estética na estrutura metálica parecida com o concreto. A gente tem várias técnicas. Por exemplo, você faz um revestimento em cimento, em placa cimentícia, você vai colocar a cor que você quiser ali. Você pode colocar concreto, deixar em concreto aparente, a textura que você vai passar. Então, você tem várias soluções para engenharia para poder chegar numa solução parecida com a outra. Essa mesmo. Eu não sei por que até hoje não passa na minha cabeça por que ele optou por concreto armado. Sendo que vai ser pintado, vai receber textura. Poderia ter feito a viga metálica. Faria e Entendi. sairia mais barato para ele. Teve um outro caso, questão de uma sondagem. Eu falei para o cliente, fui tentar explicar para ele que era importante fazer a sondagem do solo. Ele falou, mas isso é R$ 1.000. Eu lembro direitinho, ia ficar R$ 1.500 para fazer a sondagem. A casa tem mais de 100 metros quadrados. Não dá nem 1% do valor da construção dele, valor da sondagem. Eu explicando para ele, não, mas não precisa disso não, o solo é bom, que não sei o quê. Falei, rapaz, vamos fazer, conversei. Com muito custo ele resolveu fazer. Hora que... E era um sobrado. A construção era um Aham. sobrado. E a hora que foi fazer a sondagem, eu tava acompanhando, eu liguei para ele lá, para ele ver. O solo resistente dele deu com 12 metros de profundidade. E ele falando que o solo dele era bom. Com 12 metros. E aí você imagina se apoiar a casa dele. Porque o solo, nessas primeiras camadas aí, não deu resistência de nada. Batia a ponteira do equipamento de sondagem, ela descia direto, sem sondagem nenhuma, sem resistência nenhuma. Você apoia a casa do cliente lá, ela recalca e aí? Dá problema pro cliente, o engenheiro é ruim. Mas aí, o que acontece? Nessa parte, quando o cliente ele não quer fazer sondagem, eu ofereço o projeto estrutural para o cliente, estrutural, não é o projeto de fundação, Uhum. porque tem diferença. Eu ofereço o projeto estrutural, explico para o cliente que eu não vou fornecer o projeto de fundação e, nesse caso, eu também não pego o acompanhamento da obra. Eu faço de tudo para o cliente fechar a sondagem, fazer a sondagem. Mas de tudo, né? Eu não posso obrigar ninguém a É, fazer. De tudo o se o cliente não cliente não quis. quiser fazer, você não pode assumir o risco pelo cliente Exatamente. também, Aí né? eu faço a parte estrutural, mas não faço sondagem nem acompanhamento. E outra curiosidade também, eu já larguei obra. Já deixei obra que eu estava acompanhando, porque eu não viso ganhar só dinheiro, eu viso meu nome e viso que se eu ver que aquela obra lá do jeito que tá indo, ela pode dar problema, eu saio fora. Teve uma obra, o cliente toda hora ele relutava, tá gastando demais, vamos diminuir isso. E no começo da obra, no começo aqui do podcast, você me perguntou sobre clientes já que começou a obra e me procurou depois. Essa foi uma Sim. delas. Começou a obra e o cara tudo fazendo diferente. E no decorrer que ele viu que estava gastando bem a mais, e ele que não entendia, falou assim, esse trem tá ficando estranho. Me procurou. E eu falo, realmente, tá totalmente diferente do projeto. Você quer acompanhar? Eu falo, acompanha, mas vai ter que fazer do meu jeito. Né? Do jeito que tá em projeto. Não, beleza. Pedi para fazer algumas alterações lá na parte da execução, mudar a forma, essas coisas, começou. E depois começou, que foi essa parte, começou a questionar de novo, aí foi os pedreiros, começou o questionamento, mas não precisa disso, mas não precisa daquilo.
Gente, precisa, é o projeto. Se mudar isso aqui, vai interferir na parte de arquitetura, enfim, foi explicando. E toda hora com relutância. E teve um certo dia que eu cheguei lá e tava totalmente diferente do que eu tinha passado. Eu falei, gente, vocês têm muito conhecimento, vocês estão sabendo demais, vocês não precisam de mim aqui, não. Liguei pro proprietário, né, da residência e falei, olha, eu tô deixando sua obra, tá à disposição de você ir atrás de outro profissional. E assim eu fiz. E até hoje não puseram outro profissional lá. A obra tem execução ainda. Tem execução. Aí o nosso querido CREA vê se fiscaliza. Ah. Sabe cobrar. Você paga aí R$600, R$700 de anuidade. Eu não sei se na parte da engenharia elétrica é assim, mas, gente, toda RT, o engenheiro civil, toda RT, ele tem que pagar uma taxa. Então, se eu fiz uma obra, vou fazer um projeto, eu tiro uma taxa de R$100, vou fazer uma outra amanhã, é mais R$100. Então, o CREA, ele serve para isso, para cobrar a taxa. E para multar o profissional, porque o CREA também é mesmo para multar profissional. Se eu começar uma obra hoje, eu não pus minha placa lá na obra, por mais que eu sou responsável por ela, não pus, ele passa lá e já quer me multar. A multa aí 2.000 conto, então ele é bom para isso. Por não identificar a Por construção? eu não colocar lá que eu sou responsável da obra. Acontece. Eu não tive essa multa, mas já teve amigos meus que tiveram já essas multas, já por não ter placa. Já teve vez de cliente me procurar, eu tá viajando e o CREA passa na obra. Essa sim é a função do CREA, fiscalizar a obra Sim. sem acompanhamento, sem responsável técnico. E a obra estava em andamento e o CREA passou. O cliente me ligou, olha, o CREA me deu prazo aqui de 2 dias para legalizar a obra. Aí eu tive que arrumar de longe essa obra, eu sabia que obra que era, tirar RT. Eu tinha feito o projeto, a obra tava assim, em perfuração ainda de fundação, sabe? Já tava com os projetos prontos, e por não ter o responsável pela obra em si, ia dar multa. Aí eu já, olha, eu vou fazer, mas eu retorno de viagem tal dia, a partir desse dia eu tô como responsável da obra, né? E passei meus honorários em relação ao acompanhamento, o cliente aceitou e eu segui com a obra. Então acontece dos dois lados, mas do lado o CREA fiscalizar, tinha que fiscalizar mais a parte de pessoas físicas mesmo, que está construindo fora da legalidade, do que os profissionais em si. Porque os profissionais estão fazendo o serviço dele e eles vão ser cobrados por isso conforme as RT. Eu não acho justo. Ou cobra as RT por obra, ou cobra somente anuidade. Né? Teria que cobrar os dois lados, né? Tanto a parte dos profissionais como o pessoal que constrói sem o Exatamente. profissional, né? Exato. Porque se for cobrar de fato só a parte profissional, Exatamente. aí acaba que força, entre aspas, a pessoa a construir ser um profissional também, né? Exatamente. Então, por isso que às vezes. E o que acontece? Muitas pessoas constroem sem profissionais, tanto da arquitetura quanto engenheiro, porque eles acham que vão ser caro. Contratar um projeto que vai, dependendo do projeto, que paga em R$1.500 num projeto arquitetônico, numa casa pequena. Lógico, projeto arquitetônico costuma ser um pouco mais caro, dependendo do tamanho estrutural, mas no total da obra, isso não dá, dependendo da casa, não dá 2% de valor, Sim. no valor final. Que é 2% numa construção que você está gastando R$200.000? Entendeu? Não é nada. É melhor você fazer o projeto da maneira, fazer a construção da maneira correta. Só que não, prefere ali, contrata o seu Zé. A gente brinca com o seu Zé, o pedreiro. A gente vai lá e contrata o seu Zé. Ele fala, não, eu faço, pode deixar, eu já fiz assim. Vai e constrói. Aí acha que tá saindo mais barato, mas não tá. O barato sai Sai caro, né? caro. Ramon, queria fazer com você aqui um bate-bola de mitos e verdades sobre a construção civil. Você Bora topa? lá. Bora. Ó, construir uma casa é sempre muito caro. Mito ou verdade? É mito. É mito? É mito. Tem casa que dá pra construir, assim, vai do orçamento da pessoa, Sim. né? Mas tem como, que nem você falou, né? Tem como Você vai você. otimizar custo. Se você fizer da maneira correta, você otimiza custo. Então nem sempre é caro. Então se torna caro quando não contrata o Ramon aqui, ó. Exatamente. Quando tá contratando isso, torna caro. Ó, mito ou verdade? A mão de obra qualificada é fundamental? Mito ou verdade? Verdade. É Verdade? Eu qualificada, não posso construir com seu Zé, não? de jeito nenhum. Que isso, O seu rapaz. Zé, tem o furador de buraco ali que é o tatu. Esses aí não. Ó, mito ou verdade? Reformas podem ser complexas quanto construções. Ó, as reformas podem ser tão complexas como as construções novas, verdade ou mito? Verdade, na Por realidade, exemplo, a reforma pode ser mais complexa. mais complexa como uma construção nova? Não, na verdade, ela é mais complexa que a construção nova. A construção nova, você já
planeja e já prevê tudo que tem ali. Uma reforma, nem sempre você tem projeto estrutural, você não tem projeto hidráulico, então às vezes você planeja fazer alguma coisa ali, você vai ter um pilar que vai te interferir, você não sabe. Um posicionamento de laje, se for aumento de cômodo, você não sabe como que tá essa laje. Então a reforma ela é bem mais complexa que a construção do zero, sem dúvida. E a chance de sair do orçamento de uma reforma é maior também, né? Maior. Tem muitos profissionais que falam, a reforma você consegue planejar ela para não sair tão fora. Mas desde que você tenha todos os projetos bem... Assim, eu falo os projetos antigos em si da Sim. construção, nem tanto os novos. Porque você vai saber onde tem pilar, você vai saber onde está passando parte hidráulica, parte elétrica. E você sabendo isso, você tem que também contar que a execução foi bem feita, que foi conforme o projeto. Porque às vezes você tem um projeto e na hora ali o cara desvia uma tubulação, desvia alguma coisa, isso interfere. Então, desde que você tenha tudo bem ali à vista, né, nos projetos, você faz uns bons projetos também da reforma, você consegue sim ter uma assertividade no valor da reforma. Mas se não tiver isso, fora isso, por achômetro, fala, só vou derrubar essa parede, rebocar e pintar, você sempre vai gastar mais. E pega muita reforma de casas recém-construída também pra fazer? Na- Por na- exemplo, entregou a casa Aumento de ao... casa. Ah, tá, Não assim de entendi. falar assim, vou reformar de pintar uma parede, não, mas o aumento da casa. Entendi. Ampliação, né? É, porque normalmente, principalmente casa financiada, a pessoa ela constrói para ser aprovada pela Caixa, né? 50 Sim, metros. sim, sim, sim. Então, vai financiar aqueles 50 metros e ela quer aumentar mais um quarto. Então, nesse quarto que a pessoa vai aumentar, ela vai fazer por fora. Então, ela tem que aguardar a prefeitura entregar o habite, a Caixa liberar tudo para ela poder começar a construir. Então, não se torna nenhuma reforma, se torna um aumento, né? Entendi. Mito ou verdade, Ramon? Todos os materiais para construção são iguais? Mito. Mito? Ixi, Que isso, eu não posso ir ali comprar um tijolo ali na esquina ali. não. Totalmente diferente. Tem tijolo mesmo cerâmico, a gente encontra tijolos bons e tijolos muito ruins. Quebram com facilidade. E hoje, na verdade, tem muitos tijolos que são ruins, viu? É difícil achar tijolo bom. Mas em questão de acabamento de porcelanato, tem as linhas premium, tem as mais baratinhas. Argamassa mesmo. Eu gosto de trabalhar com argamassa só da Votomassa C3. Porque tem a C1, a C2 e a C3. A C3, ela é piso sobre piso, é para área externa. Sim, Mas mesmo em área que é interna e sem ser piso sobre piso, eu costumo trabalhar com ela, porque ela é bem melhor que as outras. Então, entendi. só ir fazendo uma propaganda, né? Patrocina eu e Votomassa. É a Votomassa da Itaú. Patrocina aí. Mas então, tem diferença sim, muito. Tem, então é muito. Mito ou verdade, Ramon? O desperdício de materiais é um problema comum? Infelizmente. É Verdade? verdade. O que mais tem em obra é desperdício. Quando não tem controle dentro da obra, tá, deixa na mão de qualquer um ali, vai ter desperdício e vai gastar o dobro. A obra, na verdade, ela tem essa questão de gastar o dobro, né? Fala, ia gastar X e gastei o dobro. Justamente por causa do desperdício. É uma das partes Por principais. exemplo, essa planilha orçamentária que vocês fazem, tem alguma margem? Por exemplo, pode ficar, sei lá, 5% acima da planilha, 10%. Vocês colocam uma margem? Quanto faz com todos os projetos. Eu sempre falo em projeto porque é importante, viu? Sempre que eu vou falar Sim. em questão de custo e orçamento, sempre falo em questão de projeto porque é essencial. Sempre 5% do valor. Varia para mais para menos, quando você faz um orçamento bem feito. 5% do valor total da Isso, o que você planilha ali. levantou na planilha, exatamente. Tem na planilha que costuma colocar que esse valor pode variar 5% para E mais, 5% para menos. dá mesmo, assim, Se fazer próximo a ao valor? execução, dá. Teve planilha assim por coisa de poucos reais de não bater. Mas se é uma obra de 4 milhões, ela ficou 3 milhões 999, entendeu? Assim, bem próximo do valor. Já Entendi. aconteceu. Bater Não, bem. ficar próximo do valor para baixo ainda é bom É, demais. exatamente. É por causa do controle. O que manda muito é controle. Mito ou verdade, Ramon? Todas as casas devem ter fundações profundas? Mito ou verdade? Profundas, mito. 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 Porque vai depender do solo, vai depender da capacidade de carga daquele solo e do peso da resistência que ela vai transmitir para o solo. Por exemplo, todo mundo acha que vai construir prédio, tem que ser só fundação profunda, que é a escavação e faz em estaca e com bloco de coroamento. Os prédios de Santos, por exemplo, muitos são construídos em sapatas. São Uhum. fundações superficiais. Então é mito. Ó, gabaritou tudo, hein, cara? Você tá bom É... mesmo, hein? E aí, gostou do papo? Muito bom. O que você achou? Top.
Prazer estar aqui, muito feliz. Cara, e ainda eu falei um negócio errado. Na hora que eu fui gravar um vídeo falando que eu tava vindo pra cá, eu falei que era o primeiro podcast, mas você tinha feito outro já, né? Já, não, mas nesse cenário aqui é o É, primeiro, porque eu pô. confundi, foi o cenário. Eu falei, é o primeiro, mas depois você falou o sexto, aí eu lembrei, não, eu já tinha Nesse gravado. cenário e nesse formato é o primeiro. É o primeiro, então É o primeiro. não fugi tanto, não, então. Ramon, fala aí um pouco agora das suas mídias digitais, olha para aquela câmera ali, fala como é que o pessoal te encontra, Instagram, Facebook, como é que contrata a sua empresa. Fala ali para aquela câmera. Bom, eu tô no Instagram como eng.ramonmatioli e o Instagram da minha empresa, aqui de Uberaba, é Bonato e Mattioli, Engenharia. Então, lá tem todos os links para tanto para o WhatsApp quanto para os nossos e-mails. Então, se vocês estão precisando de construções, projetos, acompanhamentos de obras e construções também pode ser financiado e particular, entra lá em contato com a gente. Vai ser um prazer receber vocês lá e a gente toma um café junto. Show? Depois tem que chamar o seu sócio para vir cá pra gente trocar uma Bonato, eu falei ideia. pra ele que eu ia vir aqui e ele falou, não, nem me chamou, hein? Eu falei, porque eu não É, te conheço ainda, não vou falar de nós lá da empresa e ele vai te chamar. isso aí, isso aí. Mas você podia ter chamado ele para vir cá ver, pelo menos, pô. Ah, acho que ele foi fazer outras coisas, viu? Mas Vai fechar mais ele foi contrato, fechar né? meu contrato Vai pra fechar nós. mais contrato, né? Ramon, agora a última pergunta. Eu quero que você deixe uma mensagem aí pro pessoal, principalmente pro pessoal que quer sair dessa vida de empregado de CLT e quer se tornar um empresário. Ainda Certo. mais você que saiu, né, da parte de servidor público e foi empreender, vestiu, foi com a cara e com a coragem, foi empreender. Então eu quero que você deixe uma mensagem pro pessoal aí, para animar esse pessoal, para começar a empreender. Bom, empreender é um ato de coragem. E então, se você acha que você está preparado para isso, se é o que te inspira, você viver os desafios da vida de empreendedor, você querer crescer, querer conquistar, e mesmo que pessoas duvidem de você, mas você quer chegar no lugar que você está almejando, não olhe para trás, siga em frente, que você vai conseguir o que você quer. Então, pessoal, esse foi mais um episódio do Sério Mas Nem Tanto Podcast. Espero que vocês tenham gostado. Eu queria agradecer o Ramon, tá? Pela disponibilidade, né? Por ter vindo aqui a partir desse convite, porque é um projeto novo também aqui da Sério Mas Nem Tanto, tendo somente eu como host. Então, eu queria te agradecer, Ramon, por ter vindo aqui. Espero que a gente se interaja mais em termos de negócio. eh, Talvez a gente faça um negócio futuramente aí, Claro. entendeu? Porque eu também, eu saí dessa vida de CLT e agora tô empreendendo, tô com a cara e com a coragem também. Então eu quero te agradecer e espero vocês no nosso próximo episódio. Esse episódio provavelmente vai sair nos próximos dias, tá? Um episódio gravado. Então eu espero vocês no nosso próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, gente. Abraço.